Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais feliz os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Amém. Vamos orar, queridos. Vamos orar mais uma vez. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Deus maravilhoso, todo o culto ao Senhor é dirigido pela Tua palavra, Pai. Cada elemento de culto, porque o Senhor ordenou. Não porque desejamos, não porque nos faz bem, porque nos parece bonito, agradável, mas porque é agradável ao Senhor, porque é aceitável ao Senhor, conforme ordenado em Sua palavra, assim fazemos, Deus. Desde o início, Pai, quando o Senhor estabeleceu a Sua lei, a adoração, o ajuntamento solene, a santa convocação, Teu povo respondia diante da lei: assim faremos. No nosso cotidiano, na nossa vida diária, tudo, Pai, sermos dirigidos pela Tua palavra, como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O culto, a nossa vida diária, Tua palavra, Deus, Tua palavra. Ó Deus, que nesse momento apenas a Tua voz, Pai, seja ouvida. Emudece, Deus, o nosso coração. A voz da serpente que desde o Éden se opõe à Tua voz, que nos dá ideias, que relativiza, Deus, a Tua verdade,
Que não ouçamos, Deus, a serpente, o diabo, o adversário de nossa alma, que ouçamos o Senhor da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações. Amém. Queridos, após o pregador, o mestre Salomão, ele se dirigindo ao povo de Israel, um povo que vocês já conhecem bem, o que estava no coração dele, o que é que Salomão via. Então, após falar sobre o tempo e o seu propósito para todas as coisas, para quem? Para uma Israel que agora estava ambiciosa pelo seu lugar ao sol. Então eu posso contextualizar, já que a linguagem sempre é essa, e dizendo assim, debaixo do sol, debaixo do céu, debaixo do sol. Israel queria o seu lugar no sol, mas queria debaixo dele. Há tempo para todas as coisas e existe um propósito para as coisas estabelecidas nesse tempo. E ele disse, o Senhor fez tudo formoso. Quando as coisas saem da formosura, do seu propósito, fomos nós que erramos o alvo. Nós devemos atribuir a nós as consequências negativas. Quando acertamos, toda a glória seja dada ao Senhor, porque ouvimos e permanecemos em sua palavra. Após falar sobre o tempo e o seu propósito, a essa Israel agora ambiciosa, que corria atrás, mais uma vez, do seu lugar ao sol, interagindo agora com a Ásia, vendendo, comprando, enriquecendo. Nesta época aqui, era muito fácil ficar rico da noite para o dia. Era uma época de oportunidades. O comércio crescia cada vez mais rápido. Então era um momento de oportunidades. Mas da mesma forma como se enriquecia da noite para o dia, também se perdia absolutamente tudo num piscar de olhos. E aí vinha a frustração, e aí vinha a angústia. Ele já citou 2 vezes que há proveito sim no trabalho do homem. E ele já citou que o proveito que há no trabalho do homem é quando o homem consegue com as suas próprias mãos. Agora, ele, depois de falar sobre o tempo e depois de ter já citado sobre o trabalho das nossas mãos, ser uma bênção de Deus, que nós podemos sim usufruir da vida, nós podemos ser felizes nessa vida, nós devemos ser felizes nessa vida, nós devemos gozar os prazeres da vida sim. O cristianismo não é aquela religião que diz, olha, seja uma pessoa completamente triste aqui, desista dessa vida, espere apenas, como se beirasse a uma religião suicida. Não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Mas observe, irmãos, o grande cuidado, especificamente, o nosso coração está constantemente na beira de um abismo. Facilmente o nosso coração cai. Facilmente nós acompanhamos o mundo com as suas ambições. O pregador, quando ele vê Israel desse jeito, e em sua predominância aqui eram jovens. E aí, jovens, eu não quero me referir à idade, porque 30 e poucos anos era que mencionava ser jovem. Mas daquelas pessoas que então lutavam, que corriam atrás, que estavam ansiosos por adquirir, por acumular e por ser cada vez mais. Então ele continua mantendo o foco no trabalho. Do versículo 16 do capítulo 3 ao 6 do capítulo 4 que nós lemos, ele vai falar sobre o trabalho e vai falar sobre a impiedade que há nesse ambiente. A maldade, a podridão, a corrupção nos corações de quem vive no ambiente de trabalho.
Eu quero que vocês observem comigo mais uma vez. Versículo 16 do capítulo 3. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. No lugar da corte, é o lugar onde todo mundo espera que haja justiça, é na corte. Agora, eu quero que vocês, antes de tudo, observem o linguajar de sempre do livro de Eclesiastes. Eu não estou parando para fazer com que vocês voltem a lembrar, isso não seria desgosto para mim. Mas ele fala mais uma vez, vi ainda debaixo do sol. A linguagem de Eclesiastes, ela é depressiva, ela é frustrante, porque ele está dizendo numa perspectiva humana, com as lentes mundanas, você com os óculos desse mundo aqui, com essa visão limitada para esse mundo, sem o temor do Senhor, de fato a vida é frustrante e ela dá desânimo mesmo. Ele tentou, ele foi o homem que tentou em riqueza, em prazeres, na arte, na sabedoria. Interessante, o que me marcou muito nesse livro, nos escritos de Salomão, é ele dizer o que nós ouvimos. Olha, eu já tentei. O que vai ser daquele que vier depois de mim? Aquilo que os outros também tentaram. O que ele quer dizer é, se eu não conseguir, vocês não vão conseguir. O que ele quer dizer, Israel, vocês que estão buscando através dessa vida a alegria, o prazer, e isso através do dinheiro, do acúmulo de intelecto, do seu posto, da sua posição, do seu status. Ele quer dizer, não tentem, porque eu cheguei lá e me frustrei. Ele vai dizer, você vai perder a sua vida, é isso que nós vimos até agora. Você vai perder a sua vida buscando. Você nunca vai chegar ao dia que vai dizer, eu consegui, eu alcancei e eu estou satisfeito. Até porque se você piscar os olhos, você perde tudo. Então isso é um vício, você tem que manter esse vício, porque senão você perde. E a ambição nunca vai acabar. E isso numa perspectiva humana. A linguagem que ele está falando é mundana. Nessa vida aqui debaixo do sol significa uma visão sem Deus, sem levar Deus em conta, sem colocar Deus dentro do meu trabalho, das minhas finanças, dos meus planos. É isso que ele quer dizer. Então ele está dizendo, vi que debaixo do sol, num olhar horizontal, nesta vida, que no lugar do juízo reinava a maldade. E aí, para dar ênfase, como é comum na Bíblia, ou repetições, ou colocar sinônimos, ele diz, no lugar da justiça, maldade ainda. O que é que nós, quando nos sentimos lesados, nós declaramos logo? É bem comum dizer isso e o brasileiro não faz. Não faz. Vou botar na justiça. Qualquer coisa que acontece com as nossas vidas, eu vou botar na justiça. Vou botar na justiça. O brasileiro nem coloca na justiça. E há um motivo pelo qual ele não coloca. Porque a nossa justiça, ela tarda e ela falha. No final você diz assim, você ameaçou tanto colocar na justiça, mas não colocou. A pessoa diz, rapaz, eu pensei direitinho. A minha mãe, a minha tia, a minha avó, o meu amigo colocou na justiça. Tem anos e anos, anos e anos que é protelado. A minha sentença, ela não é julgada. Eu recebi um modem da Oi em casa, sem ter solicitado. E aí veio contas e meu nome foi negativado. E eu disse, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Meu nome foi negativado, eu não posso fazer nada. E a Oi ainda ligava para mim desafiando, querendo negociar o valor. Eu dizia, eu nunca pedi para vocês. E aí eu provei. Então eu fui na justiça e eu provei. E ganhei um montante em dinheiro por causa disso. Fiquei muito feliz. Mas depois a juíza disse, olha, tira o nome do cidadão. A advogada não queria que eu falasse. Eu disse, não, eu vou falar. A juíza, pois não, pastor, pode falar. Eu digo, rapaz, eu sou pastor. Já se tem uma imagem negativa sobre pastor.
e aí eu não devo nada a ninguém, e aí chega em casa e acontece isso, e agora meu nome está negativado. Eu fui pagar o colégio da minha filha, fui fazer a matrícula, e aí as pessoas dizem, ó, seu nome tem uma restrição aqui. E aí a juíza olhou para o pessoal daquela operadora lá e disse, está vendo aí o que vocês fazem com o cliente? Depois vocês falam que a gente pega pesado com vocês e... Tira o nome dele, porque senão, sobre multa diária, vocês vão ter que ressarcir aí o cidadão de todo o constrangimento, tudo que ele passou. E aí depois, depois de muito tempo, fui fazer outra coisa, seu nome está negativado pela Oi. Que é isso, eles não tiraram meu nome ainda, a juíza disse que era multa diária. E aí deu muito valor. Deu um valor muito grande. E eu disse agora, né, eu sou igual a Salomão, estou rico, multa diária. E aí tem todo o trâmite legal, eu não quero me deter nisso. Vai para isso, vai para aquilo outro, instância tal, e audiências, e junta turma recursal, diminui pela metade o valor. Até que desde 2009, o resultado é, não, o novo juiz disse que não vai dar nada, não. Tudo provado, a juíza anterior que sentenciou. Procurei saber, não é porque muitos, não todos, logicamente, ou alguns, não sei o número, juízes, eles são comprados pela própria operadora, para que protele, para que dê a sentença negativa. É melhor investir em advogados bons do que, ou em juízes, né, na corrupção, do que ressarcir aquele consumidor lesado. Então, assim como há entre os pastores a corrupção, há entre os juízes, há entre toda sorte de profissionais, a corrupção alcançou o coração do homem. Nós não estamos livres. O pregador diz, eu procurei exatamente no lugar, eu procurei a justiça. E ali eu tenho certeza que eu vou encontrar. Se eu não encontro nesse mundo, eu olhei para esse mundo e só vi maldade, só vi injustiça. Eu vou então no lugar certo, porque lá eu vou encontrar a justiça. E quando ele chega lá, maldade ainda. Irmãos, que frustrante. Realmente não há esperança. Não há esperança para esse mundo. Veja na época em que Salomão falou isso. Rapaz, eu procurei a justiça. E ele vai dizer coisas piores sobre a justiça. Mas ele disse assim, consigo mesmo, no versículo 17. Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Esse juiz, o promotor, o advogado, o desembargador, eu mesmo não vou conseguir fazer justiça com minhas próprias mãos, mas Deus fará. Eu não conheço o tempo, mas Deus fará justiça, porque há tempo para todo propósito e para toda obra. Justiça não como eu quero, como eu gostaria que fosse, na minha ira, inclusive na minha indignação, mas o Senhor fará justiça. O versículo 18 diz, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Por quê? Versículo 19, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre todos os animais, sobre os animais. Porque tudo é vaidade. O versículo 20 diz, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Veja, Deus nos colocou nessas situações para nos provar, para saber se nós somos iguais aos animais. É por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Os animais são irracionais. Os animais, ele quer dizer, não tem conceito nenhum de justiça. O que ele quer dizer aqui é sobre o trabalho mesmo, um mundo competitivo.
Ele quer dizer, olha, apesar da injustiça, e nós vamos ver outras coisas que ele vai dizer, há uma esperança. Agora olhe acima dos céus, olhe acima do sol, não olhe para esse mundo aqui, porque os homens são como bichos. Os homens, para ganhar dinheiro, para alcançar o seu lugar, nós ouvimos que eles pisam uns nos outros. Sidney Greidanos, quando vai comentar esse texto, ele vai dizer, os homens sobem até em cima dos cadáveres. Ou seja, você matou em sua ambição aquela pessoa que competia com você no trabalho, você fez o mal, toda a injustiça com aquela pessoa já está acabada, derrotada, e você ainda sobe em cima da carniça, você sobe em cima da carcaça para poder crescer mais, para poder sobressair sobre aquela pessoa. Irmãos, especificamente, Salomão está falando sobre algo que nenhum de nós estamos livres, o trabalho. O trabalho que é tanto ensinado aqui na igreja que ele é pré-queda. O trabalho não é uma consequência negativa como nós ouvimos até dentro de igrejas, em pregações, miserável de Adão, porque Adão pecou, nós temos que trabalhar. Não, isso é ignorância bíblica. Antes da queda, Deus colocou Adão para cultivar, para administrar o jardim e aproveitar de tudo aquilo. Nós vamos ver daqui a pouco que é o ideal, inclusive sempre foi de Israel, e é o ideal de todo ser humano hoje. É buscar um jardim do Éden, um jardim do prazer. É buscar o paraíso. Ainda nessa vida, uma vida tranquila. Mas o que ele quer dizer é, olha, Deus colocou você nessa situação para que você olhe para você mesmo e veja, rapaz, eu sou um animal. Eu sou um bicho, eu não sou um ser humano, não. Olha como eu me comporto no ambiente de trabalho. Olha, queridos, ele no capítulo 4, ele vai dizer da opressão, dos oprimidos e dos opressores. É isso que ele vai dizer aqui no capítulo 4, do versículo 1 ao 6. A opressão, os oprimidos e os opressores. Isso vai do funcionário mais raso até o patrão. Essa maldade está em todas as escalas. Nem é bom o patrão, nem é bom o peão. Como bichos, um oprime o outro. O peão, ele quer ver a derrota daquela empresa, ele quer ver a derrota do seu patrão, ele queria estar lá sentado do lado do patrão naquela cadeira sem fazer nada por isso. Sem ter estudado, sem ter se preparado, sem ter suado, sem ter sofrido. Ele se sente injustiçado o tempo todo. E trabalhar para ele é um fardo que ele não quer carregar. Mas também o patrão aproveita. O dono também, o suprassumo, ele também aproveita e oprime. E não trata como ser humano os seus funcionários. E aí então, irmãos, Deus coloca isso para que vocês possam ver em si mesmos. É isso que diz o versículo 18. Que vocês são como animais. Irmãos, isso é assustador quando nós lemos isso, quando nós ouvimos isso da própria boca de Deus. E por que você agora se acha diferente, porque você se acha melhor? Deixa eu ouvir no trabalho quem é você. Eu quero um testemunho seu sobre a sua vocação, sobre o ambiente de trabalho. Como é o seu relacionamento com o seu patrão, com os seus superiores? Como é o seu relacionamento com os seus empregados? Então ele vai dizer, o animal não tem conceito de justiça. E outra coisa, a mesma coisa que acontece com um bicho, acontece com você também. Morre e vão os dois para os mesmos lugares, voltam para o pó. Então ele está dizendo, vê só, tudo é vaidade mesmo. Nem eu, nem o meu patrão fizemos coisa nenhuma. Vivemos uma vida de vaidade. Não conseguimos levar nada para a vida depois daqui. Para quem vamos deixar? Ele já disse. Talvez seja algum tolo que vai herdar todas as minhas coisas
e vai estourar tudo, e vai estragar tudo. E eu perdi a minha vida fazendo para outra pessoa chegar e estragar tudo. Vocês são como animais. Ele diz, no versículo 21, quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. Numa perspectiva humana, num linguajar de quem não tem Deus, ele está dizendo, e quem sabe se o animal tem espírito e vai para o céu ou vai para o inferno, e vocês também. Veja como ele fala numa linguagem bem ignorante. Ele não sabe. Logicamente que Salomão sabia, tá? O problema é que ele está falando numa linguagem humana. As pessoas não sabem, então somos iguais aos animais, agimos igualzinho a eles. Nossa vida não tem proveito nenhum. Nenhum proveito tem a vida. Nós vamos alcançar o dia que vamos dizer, não tenho alegria nenhuma nessa vida. Versículo 22 diz, pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrasse o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? A resposta é um enfático não. Retórica a pergunta. Já se sabe a resposta. Ninguém nunca voltou para dizer o que é que vai acontecer depois. Nós sabemos pela palavra. Depois da morte, segue-se o juízo, o céu ou o inferno. Mas numa linguagem humana, quem foi que voltou? Até mesmo quem vai falar numa linguagem da religião espírita, né? Até os ímpios também debocham. Alguém retornou e disse para minha avó, e alguém psicografou para mim, se revelou a mim. Nós podemos rir também junto com os ímpios, porque isso é mentira. Há um grande abismo, e jamais os que foram podem voltar aqui, e nem daqui ir para lá, ao mundo dos mortos. Mas nós sabemos daquele que venceu a morte. Aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. O nosso Senhor, Jesus Cristo. Mas então ele diz, olha, pelo que eu vi dentro disso tudo, dessa vaidade, que não há coisa melhor do que você se alegrar nas suas obras. Naquilo que você conquistou com suas mãos, sem pisar em ninguém, sem oprimir ninguém. E certamente o natural é que seja o básico. Sabemos que Deus, através de justiça, sim, honestamente, deu alguns a ganhar mais e outros menos. Isso é natural. Há alguns que Deus dá, inclusive eles usam os seus pertences, eles usam o seu dinheiro, seja muito para a glória de Deus, e aquele também que tem pouco usa para a glória de Deus. A Bíblia condena, nós vamos ver isso. Paulo condena aquele que não quer trabalhar e quer ficar se metendo na vida alheia. Então o apóstolo Paulo vai dizer, trabalhe e pare de estar se intrometendo na vida dos outros. Você vai comer aquilo que você vai ganhar com as suas mãos. O cristianismo não é uma religião de preguiçosos. Você está olhando para aquele irmão que tem mais e ficar dizendo, ele tem tanto e não ajuda a gente em nada. Deixe de ser preguiçoso e se contente com o que você tem. Para de olhar para o carro dele, para de olhar para a casa dele, olhe para a sua vida. Paulo vai dizer, não se intrometa na vida dos outros. Deixe de ser fuxiqueiro. Se contente com o que você tem. Ou você não é crente para se contentar com a bicicleta que o Senhor lhe deu, com a saúde que o Senhor lhe deu para pegar ônibus, luxo, conforto, pegar ônibus, um Uber, ou andar a pé mesmo, conforto e privilégio de não todos. Ele continua dizendo, irmãos, então no versículo 1, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Ele não está falando entre os crentes, daqueles que levam Deus em consideração. No contexto do trabalho, ele está dizendo ainda, olha, eu vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Aqui é solidão mesmo, viu, irmãos? Aqui é solidão. Aquela pessoa que é oprimida pela vida,
e não há ninguém que o console. Aquela pessoa está só. Aqui pode ser traduzido também alguém que, veja, a tradução também, alguém que lhe proteja. Alguém que lhe defenda. Veja, por isso deixará o homem pai e mãe. E aí o homem vai proteger a mulher, o homem vai defender a mulher, o homem vai cuidar da mulher, o homem vai consolar a mulher. Numa perspectiva geral aqui, do homem também. Eu fui oprimido. Eu estou sendo oprimido por essa vida, por essa carga negativa dessa vida. Salomão está dizendo, eu vi a angústia das pessoas. Ele, quando coloca as lágrimas aqui, ele quer dizer, eu vi externamente as pessoas sofrendo. Elas estavam só. Olha, há uma diferença de quando você se aproxima de uma pessoa para se aproveitar dela. As pessoas muitas vezes acreditam que aquela pessoa chegou na minha vida, aquele amigo chegou na minha vida para me ajudar. Na verdade, eu sou mais um degrau para que ele suba. Irmãos, até para ajudar uma pessoa, para fazer uma boa obra, essas minhas obras muitas vezes são corrompidas de pecado. Eu quero fazer para aparecer. Eu quero fazer para que as pessoas vejam e a minha imagem seja cada vez mais positiva. Então eu vou usar aquela pessoa que está precisando, para que todos possam olhar para mim e dizer, rapaz, que pessoa boa. O que o Senhor Jesus Cristo ensina é, você vai dar com uma mão e a outra não vai nem ver. Você vai dar de maneira que a tua outra mão não vai ver. Tu vai ser tão discreto que nem tua outra mão vai saber que tu deu. Sabe por quê? O Senhor Jesus Cristo diz, porque se você fizer para todo mundo ver, sua recompensa você já recebeu. Ou seja, de fato você usou essa boa ação, essa caridade, para se promover. Você não fez isso se compadecendo das lágrimas, do sofrimento daquela pessoa. Agora Deus que está em secreto vai te recompensar, se você de fato fizer porque você se compadeceu daquelas pessoas. Daquele oprimido, daquele que sofre. Lembra no casamento? Por que que um jovem quer casar com uma moça? Por quê? Primeira coisa estampada, ele quer usufruir dela. Ela é linda, pastor. Por isso que eu quero casar com ela. Ela é linda. Eu quero ela como esposa. Ou então ela é inteligente demais. Ela é guerreira, batalhadora. Observe, nunca você vai usar a linguagem porque eu quero protegê-la, porque eu quero consolá-la, porque eu quero cuidar dela. Eu lembro de um empresário que tem aqui em Maceió, amigo meu. Ele contou a história dele para mim certa vez. Ele morava em outro estado e trabalhava muito. E ele disse, rapaz, eu naturalmente trabalhava, que eu aprendi isso com os meus pais. Então assim, eu abaixava a cabeça e trabalhava e não via nem a hora de largar, porque eu queria trabalhar para trazer o pão para dentro de casa. E aí depois de muitos anos que eu trabalhei naquela churrascaria, o dono chegou para mim e disse assim, fulano, vem cá. Eu nunca vi alguém como você. E ele ficou sem entender. Ele disse, você chega mais cedo do que todo mundo, começa a trabalhar antes que bata o ponto. Todo mundo larga às 5 horas aqui, de 4 horas as pessoas já começam a olhar para o relógio. Todos os garçons e funcionários olham para o relógio. E você é o único que está de cabeça baixa. Se a gente não mandar embora, você não vai. Você é o único que eu nunca suspeitei de roubar, de subtrair algo daqui.
Ele disse assim: eu queria pedir a você para você ir embora daqui, porque você vai me fazer cada vez mais rico e você não vai alcançar o seu lugar ao sol. E aquele patrão se propôs a pegar uma rescisão e ajeitou as coisas e deu uma bonificação para ele. Ele disse: abra a sua própria empresa, abra a sua própria churrascaria. Ele disse que pegou aquele dinheiro, ouviu aqueles conselhos, abriu, enfim. A história é que esse homem é bem sucedido aqui hoje no estado. Financeiramente, profissionalmente falando, ele é muito bem sucedido. Essa história ele já contou para mim umas 2 vezes. Eu gosto demais de ouvir essa história. Mas a história dele pode não ser a sua. As histórias não são iguais. O pregador disse que viu o lamento, as lágrimas, viu o sofrimento. Não há ninguém que consolasse. Talvez você se sinta nessa situação, ou talvez você já passou por ela. Deus olha o teu coração agora. Ele diz assim ainda, ó: vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Violência. Talvez é o que você possa descrever o que está acontecendo com você. Mas o versículo 2 diz: pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais uns e outros eu tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Veja a que ponto ele chega. Feliz é quem não nasceu ainda. Feliz é quem ainda não nasceu e não viu esse mundo mau, cheio de opressão. Feliz é quem já morreu, quem já não vive mais essa vida. Ele fala com ignorância, né? Porque quem morreu sem Cristo está numa situação terrível e pior de opressão. Eterna opressão sem igual, indescritível. Quando estiver na presença eterna, punitiva de Deus, no inferno. Eu lembro, irmãos, que quando eu era mais novo, eu lamentava com um porteiro lá do prédio. Um porteiro que até hoje, trabalhando no prédio dos meus pais, muito bom homem. Ele dizia assim: não reclame, rapaz, porque seu pai está mandando você estudar. Não reclame porque você está de castigo. E aí eu falava com todas as razões, né? Mas meu pai quer que eu estude demais, ó. Estou querendo brincar, estou querendo me divertir. Ele dizia: quando você chegar na minha idade, você vai olhar para trás e vai dizer como eu queria ser criança de novo. Meu pai me dava tudo, eu não precisava trabalhar, eu não precisava ser oprimido, não precisava passar pelas humilhações, não precisei derramar lágrimas, e eu tinha tudo. Eu sempre lembro desse homem quando eu passo por algum momento difícil, ou quando eu vejo alguém passando por um momento difícil. É mais ou menos o que Salomão está dizendo. Ele não diz que queria ser criança, mas ele mais feliz é quem nunca nasceu. Ele vai mais fundo. Tamanha é a frustração dele nesse mundo. Versículo 3 diz: porém mais do que uns... Não, então... Ele diz: e não viu as mais obras que se fizeram debaixo do sol. Nessa vida aqui, perspectiva sem Deus, sem levar Deus em consideração. Então o 4 diz: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Ele vai dizer também: isto é vaidade e correr atrás do vento. Veja que coisa tão séria que ele está dizendo. Sabe o que é que dirige, o que governa? Trabalho, o talento do homem, a articulação do homem para trabalhar e vencer na vida. Sabe o que é que governa o homem? Sabe o que é que dirige o homem? Sabe o que é que comanda o homem? Salomão que está dizendo, a Bíblia que está dizendo, Deus está dizendo: a inveja. Nesse mundo caído, nesse mundo corrompido, ou seja, debaixo do sol, o que movimenta, o que me faz querer estudar mais, ser mais especialista, o que me faz desejar ter mais e mais, nesse mundo caído, em perspectiva humana, ímpia, é a inveja.
eu invejo aquele meu colega que está num posto maior do que o meu. Eu vou fazer de tudo porque eu quero estar no lugar dele. Talvez você diga, eu não vou pisar ele, eu não vou cometer injustiça, mas você está invejando o lugar dele. Esse meu colega, o próprio patrão dele diz, rapaz, você faz seu trabalho e não briga com ninguém, não deseja nada, você vai ficar pobre a vida toda e você vai ficar me enriquecendo. E diz, se você for para outro lugar, você vai enriquecer outra pessoa. Foi isso que aquele empresário disse. O que movimenta meu coração a querer trabalhar, a querer mais e mais, é eu olhar para o meu próximo e querer ter o que ele tem. Eu quero vestir aquelas roupas. Eu quero um celular daquele. Eu quero um apartamento daquele. Não adianta você fugir e dizer, não, isso não acontece comigo, eu não sou essa pessoa. Desejo, cobiça, cobiça, cobiça e mais cobiça. Se em absoluto você não é assim, eu quero dizer a você, desconfie de você. Deixa eu dizer a você, em nome de Jesus, desconfie do seu coração, porque você vai sempre se olhar no espelho e dizer que não é com você, que você é maravilhoso, que você não é como um animal, que você não oprime ninguém. Mas aos homens, o natural dessa vida é a inveja. É a inveja. É o que me motiva a trabalhar cada vez mais, a buscar cada vez mais. A inveja contra o seu próximo. Ele diz também isso é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, vaidade e correr atrás do vento é, não adianta você invejar e conseguir mesmo cada vez mais, porque você vai voltar a ter suas mãos vazias. Porque vaidade e correr atrás do vento é um vapor. Você tenta pegar aquele vapor ali, não tem consistência nenhuma e desaparece bem diante dos seus olhos. Então ele está dizendo, não vai chegar a lugar nenhum na sua ambição, na sua inveja. O versículo 5 diz, o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, olha, ele usa a figura de autocanibalismo. Que linguagem pesada. Autocanibalismo. É assim que vive o tolo. Ele cruza os braços, não quer trabalhar. Melhor é um punhado de descanso, o versículo 6, do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. O que nós temos aqui, irmãos, é uma linguagem bem interessante sobre o resultado do nosso trabalho. Nós temos a figura de uma mão fechada ou de braços cruzados, das pessoas que dizem assim, olha, para viver oprimido por aquele patrão, para viver esse tipo de trabalho, eu prefiro não trabalhar. A saída do tolo, do que é metido a esperto, não vou não me submeter a esse trabalho não, é humilhante demais. Nós vimos em Colossenses, se eu não me engano, não importa se seu patrão é mau, você vai trabalhar, vai fazer o seu. Justiça vai ser feita por Deus. Então nós temos a figura de braços cruzados, ou podemos traduzir uma mão fechada, que não vai conseguir absolutamente nada. Nós temos uma segunda figura, que é de uma mão aberta, que é a que pode pegar um punhado, a que pode pegar pouca coisa, aquela que pode pegar, não muito, mas o suficiente. E temos a figura daquele que pode pegar com as duas mãos, mas continuar com elas vazias, porque ele vai dizer, encerrando essa sessão, essa unidade, é correr atrás do vento. Eu lembro que na escola, por favor, não riam de mim porque eu sou gordo, tá? Quando tinham pipocas, aí alguém dava uma mão assim, para alguém derramar pipoca, aí o outro queria mais e botava a mão assim, as duas mãos, exatamente a figura do texto, né? Aí eu já pegava a camisa assim e dobrava assim a camisa para a pessoa derramar a pipoca ali.
aquele cheio de ambição. Temos essas imagens. Temos essas imagens. Mas veja, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Queridos irmãos, apesar da impiedade, das opressões, da inveja neste mundo caído, você pode desfrutar do seu trabalho com tranquilidade. Há alguns contrastes aqui que Salomão faz da visão abaixo do sol com aquela nossa esperança que está acima do sol, daquilo que o nosso Senhor nos ensina. O pregador nos diz que, numa perspectiva humana, não há diferença entre os animais e os homens. Eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidamente em 2 Coríntios. Nós não podemos sair daqui sem ver esse contraste daquilo que o Senhor nos diz. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas, nos céus. A nossa casa terrestre é o quê? O nosso corpo. Então, se nesse mundo ela se desfizer, nós temos o quê? Uma, inclusive, superior, porque nós teremos um corpo modificado, um corpo transformado, um corpo melhorado, com certeza, um upgrade no nosso corpo, assim teremos na glória dos céus. Então vejam ainda o capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo 8. Irmãos, me perdoem. Capítulo 5 ainda, versículo 6 ao 8. Capítulo 5, versículo 6 ao 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com quem? Com o Senhor. Isso não é dito sobre os animais, é dito com nós. Então há esse contraste e é bom que a gente entenda a verdade. Filipenses, abre a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao versículo 23. Há a mesma diferença entre nós e os animais. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Enfim, e segue o texto. Então, o desejo de estar com Cristo, aquilo que é dito sobre os seres humanos, é completamente diferente dos animais, que não há corpo e não há eternidade para eles. E também ele vai falar sobre uma aparente impunidade. Ele viu que não há justiça, que não há justiça, que não há justiça, e que não há um tempo para isso. Que não há a justiça, o que eu quero dizer é na morte. Porque ele diz que não na justiça do trabalho, não aqui entre os homens. Isso aí nós vimos que há sim, que Deus em seu tempo vai fazer. Mas o homem morrer, ele vai para o céu ou vai para o inferno? João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Há também um contraste, irmãos, em entender que o justo, que nós deveríamos usufruir do nosso trabalho, mas sem se opor
ou seja, está apenas boiando e apático com a injustiça do mundo. Nós vamos ver em Levítico, nós vamos ver em Deuteronômio sobre nós devemos fazer justiça o tempo todo. Então, seja no nosso ambiente de trabalho, naquilo que foi direcionado a nós, no que diz respeito a mim, não aos meus colegas de trabalho, eu devo sim fazer justiça. Lá no Sermão do Monte, Jesus Cristo declarou em Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Fartos. Olha o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Serão fartos aqueles que têm fome e sede de justiça. E ainda no versículo 10 de Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu já vi muita polêmica entre os cristãos. Se o meu patrão mandar eu mentir, a mentira, ela provém do diabo. O diabo é o pai da mentira. Ele está mandando eu mentir, eu devo mentir para ele? Eu devo ser um mentiroso junto com ele? Eu devo ser um mensageiro de Satanás? Não, mas não sou eu que estou mentindo, é ele. Você está corroborando, você é cúmplice, você está mentindo também. Mas eu vou perder meu emprego? Então diz, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Melhor do que o seu salário, melhor do que a posição que você está no seu trabalho, é você ser um bem-aventurado. Mas pouca importância você vai dar para isso se você for um animal. Cristo lá em Lucas capítulo 11, versículo 42 e 43... ele vai repreender os líderes religiosos, dizendo, vocês dão o dízimo da hortelã, dão o dízimo disso, daquilo outro, mas vocês desprezam a justiça. Vocês podiam fazer um e outro, né? Dar o dízimo, mas também desprezar a justiça. Eles vão dizer, vocês são fariseus. Vocês são hipócritas por conta disso. São bem religiosos, zelosos na religião, mas quando está no trabalho, são animais, injustos, corruptos. O ensino correto, irmãos, da visão que nós precisamos ter, é uma visão, queridos, de que apesar desse mundo corrompido, deste mundo mau, nosso serviço, no que diz a nós, e o que diz respeito ao meu coração, eu devo viver uma vida tranquila, buscando a justiça. Então, irmãos, observem, sobre o trabalhar de maneira tranquila, é isso que você está dizendo, pastor? É isso que o autor quer dizer nessa unidade aqui, com esses versículos. Você vai viver em paz, vai usufruir do seu trabalho, mesmo tendo em volta um mundo cheio de opressão e cheio de maldade. Lá em Gênesis nós já vemos isso. Como eu já disse, o trabalho é pré-queda, mas o homem perdeu a tranquilidade do trabalho quando ele pecou, isso é verdade. A terra agora não vai brotar só coisa boa, cardos e abrolhos, e aí com o suor do teu rosto, a coisa dificultou. Mas Deus prometeu um outro jardim. Se você vai ler em Gênesis capítulo 13, versículo 10, você vai ver a expressão jardim do Senhor. Há um outro jardim prometido, apesar do homem ter perdido aquele, quando foi expulso por conta do pecado. Em Êxodo capítulo 3, versículo 8, sobre a saída do Egito para a terra que mana leite e mel, também representa esse novo jardim do Éden, representa esse paraíso. E como é que esse resgate do Egito, como é que Deus usa Moisés? Um tipo de Cristo para remover do cativeiro egípcio, para remover do pecado o homem, e trazê-lo para a eternidade, para o céu, para a salvação em seu Filho Jesus. Moisés, um tipo de Cristo, o Egito como o mundo em pecado, a escravidão desse mundo opressor que nós estamos vendo. Esse sempre foi o ideal, irmãos, do ser humano. Desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Desde que o homem foi levado para a terra que mana leite e mel e nem alcançou essa promessa. Mas como Israel vivia sob o cuidado de Deus, sempre foi o ideal de Israel. Viver tranquilo num paraíso. Viver em segurança. 1 Reis, capítulo 4, versículo 25. Isaías 36, 16. Isaías 65, do 21 ao 25.
Todos vivem em segurança, cada um debaixo de sua figueira, cada um vive embaixo de sua videira. É o que todo mundo aqui deseja. Eu queria só um pedacinho de terra para comer a uva no cacho, a fruta, né, no cacho, ter paz sem violência, educação, saneamento básico. Todo mundo tem esse ideal de paraíso. O Senhor nos promete viver esse nosso viver no trabalho, conforme a sua vontade e para a sua glória, nos levará a esse paraíso. Esse é o ideal de paraíso no Antigo Testamento. Sempre foi o povo de Deus, desde Gênesis, e no Novo Testamento. Lucas capítulo 3, versículo 14. Alguns soldados chegaram para João Batista para poder pedir conselho a eles. O que é que, dentro do conselho que João Batista dá, o que é que ele diz? Olha, se contentem com o soldo de vocês. Lucas capítulo 3, versículo 14. Dentro dos conselhos que ele dá, olha, não oprima ninguém não. Não faça mal a ninguém não, não faça injustiça com ninguém não. Aí dentro desse conselho ele diz, se contente com o salário que você ganha, rapaz. Se contente com o que você tem. Para de olhar para os outros, de invejar os outros. Ainda em Lucas capítulo 12, não mais João Batista, mas no versículo 15, Jesus, de maneira semelhante, adverte. Tenham cuidado e se guardem de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmãos, que pancada forte, mas isso eu não vou assumir para mim. Essa palavra de Jesus eu vou deixar passar, eu vou me esquivar dela. A vida do homem, a sua vida, meu irmão, minha irmã, não consiste na abundância dos bens que você possui. E ele vai dizer, cuidado, se livre de toda avareza. Mas de qualquer forma de avareza. São as palavras do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus Cristo vai além dizendo, mudem o foco de vocês. Mudem o foco de vocês. Em vez de estar buscando aí o trabalho, e perder a vida, como Salomão já disse, trabalhando, e continuar vazio, mude o foco. Jesus vai dizer, busque em primeiro lugar então o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, 33. Mudem o foco de vocês, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Comer, beber, vestir, a plena satisfação. As demais coisas, eu costumo dizer, são demais coisas quando nós temos o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Ainda, Paulo que não foi testemunha ocular, mas Cristo aparece para ele ressurreto e revela de maneira especial para ele a sua palavra. Paulo, quando escreve aos Filipenses, versículo 11 ao versículo 13, ele diz assim, eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Incrível, irmãos, o homem chegar a essa estatura, o homem chegar a essa maturidade, o homem conseguir chegar a esse coração, alcançar esse coração, dizer, eu sei viver em toda e qualquer situação. Eu sei. Eu sei viver doente. É para ficar enfermo? A minha doença não tem cura? Se Deus quiser, Ele vai curar. Se Ele não quiser, eu vou morrer, eu vou usar essa enfermidade para a glória dEle. Tem um espinho na carne, instrumento de Satanás para me esbofetear. Eu pedi a Deus 3 vezes. Deus disse, não vou tirar. Mas Deus, eu vou viver com essa coisa que me tortura, que me faz mal, que me angustia, que me empurra para baixo. Deus vai dizer, a minha salvação não é suficiente não, Paulo, para você. A minha graça é suficiente para você. Você vai conviver com esse espinho na carne sua vida toda. Você vai viver com esse mal na sua vida, porque a minha graça é suficiente. Na minha graça você vai conseguir conviver com isso. Algo que era colocado para humilhar ele disse. Uma coisa terrível, algo que é para me humilhar.
Paulo vai viver. Talvez isso seja o seu trabalho, meu irmão, que lhe oprime, que lhe humilha. A graça do Senhor lhe basta. Uma enfermidade física, nós não sabemos aqui o que era. O texto não nos é claro, então nós emudecemos. Quando a palavra do Senhor não fala, nós também calamos. Mas Paulo vai dizer, eu sei viver com fartura, mas sei viver com escassez. Paulo sabia viver com muito dinheiro, mas quando foi para ficar pobre sem ter absolutamente nada, Paulo também sabia. Eu lembro que quando eu fui fazer missões lá em Recife, o nosso líder, ele deixava a gente passar por algumas situações, não era de propósito, mas eu lembro que nós fomos evangelizar numa praia lá em Recife, lá em Pernambuco. Vocês vão passar uma semana lá. E aí, acredito que uns 5, 6 missionários. E quando chegamos lá, o local que vocês vão dormir é aqui. A gente conseguiu um restaurante abandonado. Só tem um problema, o lugar onde vocês vão dormir, nesse restaurante abandonado aí, não foi o meu líder que colocou lá, foi quando a gente chegou lá, a oportunidade que a gente tinha para dormir. O problema é que morreu um rapaz aí, antes de ontem, e está cheio de sangue o chão, vocês vão ter que limpar aí, para poder deitar e dormir. Um bandido matou o outro ali dentro. Eu lembro que o rapaz que estava com dinheiro para a gente comer, voltou dentro da mesma van, ele nem desceu. Covardemente, ele voltou para dentro da van, o rapaz fechou a porta quando a gente procurou ele. Não tinha nem o que comer. Então foi depenar o pé de coco, arrancar coco, comer a carne, beber água. Eu fui em algumas portas das casas pedir um pacote de macarrão, porque eu vi a angústia dos meus irmãos com fome. O pessoal achando meio estranho assim, né? E eu consegui um pacote de macarrão num dia, outro no outro. A gente comia o macarrão cru. Dormindo no chão, eu tirava a barata de cima de mim. E aí eu me orgulho, porque eu passei 5 dias assim. 7 dias assim. Não se compara. Isso não é opressão, isso foi uma aventura que eu vivi, dentre outras. Eu nasci num berço de ouro. Sempre tive tudo. Saber viver sem saúde, ser espoilado de tudo como Paulo foi. Sua honra, sua imagem, sua dignidade ali entre os homens debaixo do sol, tudo completamente perdido. Eu sei viver, ele disse. E ele diz então o que depois? O versículo mais usado erroneamente pelos evangélicos. Tudo posso naquele que me fortalece. Pense como o evangélico usa tão terrível esse versículo. Ele pode fazer coisas irresponsáveis, ele pode passar no vestibular sem estudar, ele pode conseguir aquela vaga naquele emprego, naquele concurso, sem estudar, e Deus simplesmente, supostamente, vai ser desonesto e vai colocar ele porque ele é crente, no lugar daquela pessoa que estudou. De forma nenhuma Deus vai fazer isso. Aí alguém diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ignorância bíblica. Os versículos anteriores já ao 4:15 são esses. Eu posso viver essas situações na minha vida e viver satisfeito, viver contente. Eu não vou invejar ninguém, não vou ambicionar, não vou viver como um animal, desejando o mal dos outros e tentando puxar o tapete dos outros, nem oprimindo ninguém. Quando ele escreve a Timóteo, irmãos, sua primeira carta a Timóteo, ele diz no capítulo 6, no versículo 6 ao 8. Vamos abrir? 1 Timóteo.
1 Timóteo capítulo 6, do versículo 6 ao 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. A satisfação com aquilo que você tem. E aí, então o versículo 7 nos diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ele segue ainda. Nosso irmão Joaquim diria: pastor, posso ler o outro? Vou fazer isso, Joca. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas. Concupiscências é o desejo desenfreado. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou se desviaram da fé ou nem conseguem andar nela. Nem conseguem entregar a sua vida completamente ao Senhor Jesus Cristo, porque sabe que vai ter que entregar o seu cofre. Entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo é entregar o meu dinheiro. Então você puxa um freio de mão e diz: ainda não, eu desconfio ainda da religião evangélica. Não é bem assim. Deixa eu estudar e ver se não é a integralidade da minha vida que eu devo devotar ao Senhor. Paulo se junta ao pregador de Eclesiastes em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11. 2 Tessalonicenses, irmãos. Eu já vou encerrar, queridos, mas abra sua Bíblia também comigo. Não é desgosto abrir a palavra do Senhor no culto. Você veio aqui para isso, para ser enriquecido pela palavra do Senhor, para ser salvo por ela. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 ao 13. Ora, o nosso mesmo Deus... Segunda, me perdoem, irmãos. É porque eu vou ler primeira também. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 ao 13. Pois... de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, fazer justiça. Pare de estar olhando na vida do seu irmão. Trabalhe. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que junta no inverno. Junta no verão para comer no inverno. A esperteza da formiga que trabalha para poder não morrer de fome. A Bíblia diz em Provérbios também que o preguiçoso, para aqueles que pedem para ele trabalhar, ele é como fumaça nos olhos e vinagre nos dentes. Será que você, como empregado, não é isso para o seu patrão? Preguiçoso. Por isso que Paulo toma coro junto com Salomão e fala sobre aqueles que cruzam os braços. Mas ainda, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 10 ao versículo 12. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Essas instruções que Paulo dá sobre ele trabalhar com suas próprias mãos e comer aquilo que ele conseguiu. De onde vêm essas informações? O versículo 2 diz no capítulo 4. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos temos da parte do Senhor
Jesus Cristo. Essas instruções vêm do Senhor Jesus Cristo. Essas instruções não são apenas de um coração humano. Paulo está dizendo, isso é o próprio Cristo que me revelou como nós devemos proceder acerca do trabalho. Alguns irmãos amam quando nós fazemos conexão com o sermão da noite em Hebreus. Então eu finalizo com Hebreus capítulo 13, no versículo 5, que diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. Amém. Queridos, há uma esperança acima do sol. Há uma esperança quando fazemos isso em Cristo Jesus. Quando o nosso trabalho, quando o nosso suor, quando a recompensa desse trabalho, tudo isso levamos Deus em consideração. Quando desde o trabalho até o salário que recebemos, nós fazemos isso para a glória de Deus. Quando nós fazemos de maneira honesta, sem invejar, sem agir como animais, ou seja, irmãos, sem agir como o mundo aí fora. O que ele quer dizer? Nós somos diferentes. Ele quer dizer para o público ali, para o Israel, que saía cheio de ambição para ganhar na vida, ele diz, vocês são diferentes. Deixa eu te contar como é o que eu vivi com a vida aqui de baixo. Lucas vai dizer, Deus chama vocês de loucos quando vocês entesouram para essa vida aqui, mas são pobres para com Deus. Isso é loucura quando vocês são pobres da piedade, no conhecimento que vocês têm, no relacionamento que vocês têm com Deus. Então ele diz, vocês são loucos, porque essa noite vão pedir a tua alma. Porque a sua vida pode não passar de hoje, como um animal. Sucede a mesma coisa, Salomão vai dizer. Morre o animal e também morre a gente. Que futilidade é essa vida? Ele está dizendo então, entesoure para Deus, entesoure para Deus. Seja rico de Deus, da sua palavra, de obediência à sua palavra, de intimidade com o Senhor, de vida para a sua glória. Coloque isso como objetivo, coloque isso como prioridade. Tudo que eu estou fazendo no meu trabalho, isso pertence ao Senhor, ou isso é para a minha glória, ou isso é para os meus interesses, ou isso é para eu me esbanjar nos meus prazeres. Se for, ainda que você tenha, não foi o Senhor que lhe deu. E o contentamento. Se o Senhor não quer lhe dar, meu irmão, em abundância. O texto que nós lemos aqui sobre a Macedônia, nós vemos em 2 Coríntios, inclusive, isso. Paulo deixa claro, olha, vocês devem ser como um ministério, quem não tem, aquele vai dar, aquele que está sobejando vai dar. O que tem mais vai ajudar os que não têm. E os que não têm não vão ser orgulhosos, não. Vão correr atrás para trabalhar e vão ser ajudados também. Mas também deixe de ser preguiçoso e pare de olhar para a vida daquele que tem. Ele tem porque ele correu atrás. Ele tem porque ele trabalha, porque ele estudou. Se você quiser ter também, cuidado com a avareza. Estude e trabalhe. Estude e trabalhe. Irmãos, eu finalizo só dizendo para vocês sobre viver para a glória de Deus com o seu trabalho. É você buscar estudar hoje, jovem. Estudar. Queimar as suas pestanas e estudar. É isso que seus pais sempre disseram para vocês. É isso que o pastor da igreja diz para vocês. Você tem que estudar, porque o mundo está cada vez mais competitivo. Faça isso não para a ambição, mas para você ter alguém do lado para você defender, para você consolar. Seus irmãos em Cristo, principalmente sua esposa, seus filhos. Quer comais. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais. Quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Você vai comer e vai beber e as outras coisas qualquer com o fruto do seu trabalho para a glória de Deus. Amém, irmãos?